Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Trade Valuation e Cibersegurança. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Vamos falar hoje aqui sobre o KeePass, um gerenciador de senhas, se é seguro, um guia para você usar o KeePass de maneira segura e útil, e os erros que podem levar você e vai permitir ataques forenses avançados de hackers da análise forense para roubar as suas senhas e para coletar os seus arquivos que você gerou de maneira errada e criptografou da maneira errada, mesmo usando o KeePass ou qualquer gerenciador de senha e até mesmo o PGP. Se você usou errado, se você fez errado, tem como fazer esse ataque forense e recuperar os dados, tá bom? Recuperar os dados. Então, ó, o que é um gerenciador de senhas, né? Ele é uma ferramenta de software projetada para armazenar com segurança senhas e outras informações confidenciais. Números de cartão de crédito, notas. Basta uma senha mestra e você acessará as outras. Então, você pode ter 1000 senhas, mas com uma senha você abre o banco de dados e acessa todas as senhas. E todas essas senhas ficam criptografadas dentro deste banco de dados. Então é muito útil isso porque na internet, nos programas, nós temos que usar criptografia para proteger a informação. Principalmente com carteiras de criptomoedas, tem que ter a senha para sua carteira de criptomoedas. Então o gerenciador de senhas pode ser útil se você manipula muitas carteiras de criptomoedas. Isso pode ser muito útil para você. Então o KeePass ele se encontra aqui nesse site, tá? Para instalar ele, eu já instalei ele aqui no... Eu já instalei ele aqui no meu PC, né? No Linux Debian ou Ubuntu, você usa este comando aqui. Atualiza, né? Dá um sudo apt update, sudo apt update, traço yes, né? Sudo apt upgrade, traço yes. Eu já fiz isso, né? Depois você sudo apt install KeePass xc. No caso eu já tenho ele instalado aqui já no meu PC, no meu Linux Debian. Para acessar, você clica aqui e digita KeePass aqui, né? Você pode aqui colocar, adicionar nos favoritos, como eu já adicionei, então ele já está aqui nos favoritos. Ou clica aqui, né? Ó. Você clica no botão de janelinha do Windows, que é comum a maioria dos teclados que existem, né? Clica aqui, ele vai abrir dessa forma o Debian e terá esse mostrar aplicativos aqui, vai aparecer lá o KeePass para você, o KeePass aqui para você acessar. Ou você pode digitar KeePass xc e ele também vai abrir, ó. Ele também vai abrir aqui o banco de dados, tá? No Tails, então a gente tem aqui o Tails, tá, pessoal? Ó, o Tails tá aqui, ó. Dentro dessa máquina virtual, ambiente virtualizado só para dar aulas. Você vem aqui em Applications, Accessories e você tem o KeePass aqui, basta clicar aqui. Ou pelo terminal do Tails, você pode usar aquele comando lá também, igual eu fiz no Debian, normal. Né? KeePass, só digitar isso aí que ele vai abrir o KeePass para você pelo terminal. Tudo que eu fizer no Debian vai ser feito no Tails, mas o Tails pode ser usado para otimizar a segurança com a estratégia fail-safe ou estratégia 100% na memória RAM para combater e obliterar ataques forenses para recuperação de arquivos
e evitar criptografá-los errados e criá-los errados também. Então, nesse vídeo, você não vai ver o pessoal que faz vídeo de gerenciador de senhas falando sobre esses conceitos avançados e técnicas avançadas e brechas que são feitas pelo próprio usuário que usa a criptografia de forma errada. Certo? Então vamos aqui mostrar um exemplo. Então eu criei aqui uma pasta, né, CD Downloads, um CD gerenciador de senhas que eu já criei essa pasta. Eu vou apagar esse arquivo. O que acontece? O KeePass, ele é um gerenciador de senhas que ele não serve só para senhas. Ele serve também para arquivos. Eu posso pegar um livro PDF, um arquivo zip, ó. Arquivo.zip, uma imagem de, sei lá, a imagem sistema operacional.img ou .iso, né? Certo? Ou um doc, né? Texto importante .doc. Então eu tenho todos esses arquivos aqui e qualquer tipo de arquivo. Eu posso pegar esses arquivos e colocar ele dentro do KeePass. Ele vai aqui dentro do KeePass para mim. Posso pegar esses arquivos e colocar aqui dentro. E criptografar, igual o PGP. O PGP eu posso pegar qualquer um desses arquivos e criptografá-los com o PGP. E ele, né, fica ali armazenado, criptografado. Com o KeePass eu posso fazer a mesma coisa. O PGP é mais forte, mas o KeePass também é uma alternativa. Eu posso usar as duas coisas. Eu posso usar o PGP mais o KeePass. Ou o KeePass, criptografa o arquivo com o KeePass e depois coloca o PGP por cima para reforçar. Também você pode utilizar esta estratégia para reforçar a segurança e dificultar ainda mais a quebra da segurança. Sobre PGP, tá, pessoal? Você vem aqui no meu site em artigos e tutoriais, vem aqui em segurança digital e você tem aqui o curso de Tails completo e tem tudo sobre o PGP, linha de comando e PGP com Cleópatra na interface gráfica. Você tem que é bom dominar isso aqui também para depois ir para o KeePass, que vai entrar aqui na lista dos cursos de Tails e Linux da parte de segurança. Então, vamos aqui criar uma senha. Por exemplo, você tem um e-mail, certo? E você quer armar, você tem 100 e-mails. Vamos colocar aqui senha e-mail. Aqui eu posso aumentar a criptografia, vai demorar mais para descriptografar, mais compensa, é mais seguro. Tem definições avançadas, não vou explicar cada uma delas. É recomendado o tipo, né, o algoritmo de encriptação AES 256. Você pode usar vários aqui, tal, etc. Mas é recomendado esse. E tem vários conceitos aqui que você pode estar estudando e melhorando, aumentando, mas essa aqui é suficiente. E aqui a gente digita uma senha. Bom, clicando nesse quadrado aqui, ele clica em gerar senha. Então ele vai gerar várias senhas que estão dentro do padrões de senhas difíceis de quebrar. Se eu coloco senhas do tipo Leandro, ou uma palavra, sei lá, Amora, ou Amora 25, é possível construir dicionários com todos os tipos de senhas possíveis desse tipo. Vai ser um pouco pesado, vai demorar para construir, mas depois que construir, você pode fazer um ataque tanto online como em senhas que estão offline, em aplicativos, etc., banco de dados, e quebrar. Então você tem que gerar senhas difíceis, que tem que ter caracteres alfanuméricos, letras maiúsculas, minúsculas,
e números, de preferência sem repetir nenhuma letra. Daí o tamanho aqui e tal, a gente pode colocar esse tamanho aqui, tá certo? E beleza, eu vou pegar essa senha aqui, ó. Vou aplicar essa senha. Eu vou também copiar ela aqui. Vou copiar ela aqui, ó. Peraí. Ó. Está copiada aqui porque eu estou dando aula. Você não vai copiar a sua senha para o TXT, porque por análise forense ou qualquer outro arquivo pode ser recuperado isso aqui e a sua senha vai estar aqui recuperável, porque você gravou o arquivo mesmo você apagando. Por ataques forenses é possível recuperar. Mas como é uma aula, eu estou fazendo isso. E aproveito e já explico essa brecha. Beleza. Vamos colocar aqui na pasta gerenciador de senhas. Beleza, está salvo. Então aqui eu estou dentro do KeePass. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui a senha do meu e-mail. Então, e-mail@gmail.com, por exemplo. Proton e-mail, né, que é melhor. Proton e-mail. Meu nome de usuário. Leandro Ibov, não tem, né? Se tem, não sou eu, porque eu não uso esse usuário. E senha, daí vamos dizer que você escolheu a senha lá também. Pode ser essa senha aqui. Então a gente vai aplicar essa senha aqui. Beleza? Então está criado a senha do meu e-mail. E o usuário do meu e-mail. E também tem aqui o site, né? Ó. Você coloca aqui o site para você acessar o seu e-mail, ou portal, ou banco de dados online, etc. Protonmail.com, por exemplo. O que acontece? Aqui no KeePass você tem essa bolinha aqui que é o URL. Então eu clico aqui, ele copia, ele dá um Ctrl C, ó. Ele copiou, tá vendo? Então eu quero ir lá pro e-mail. Eu venho aqui, ó, copio para cá, Ctrl C, ele já vem aqui pro e-mail do Proton e-mail. Eu quero digitar a senha. Digitar a senha, peraí, deixa eu ver. Eu quero digitar a senha aqui do usuário. Você vem aqui, ó, copiar nome do usuário para a área de transferência. Ele dá um Ctrl C. A gente coloca aqui o usuário e a senha tá aqui, ó. Copiar senha para a área de transferência. Então a gente clica aqui e ele copiou para cá a nossa senha. Isso aqui não é válido porque eu não vou cadastrar aqui um e-mail de verdade, etc. Mas tudo isso aqui você pode criar várias senhas, né, para, sei lá, senha do Facebook, etc. Faço o mesmo processo e eu vou ter aqui um cadastro de milhares, centenas de senhas, onde uma senha somente me permite acessar. Então estou aqui no banco de dados, eu vou lá no local, né? No caso já está aqui já. Aqui na pasta, né? Downloads gerenciador senhas, está aqui dentro do banco de dados. E eu vou digitar a senha que é esta daqui para acessar o cadastro de senhas. Beleza, então tem tudo isso aqui. Leandro, posso colocar chaves privadas de criptomoedas aqui? Não. O ideal para chaves privadas de criptomoedas é no papel. Você codifica a anotação dessas chaves privadas offline no papel. E vai ter ali uma codificação que só você sabe. Você tem que inventar.
e memorizar e também ter dicas em certos lugares que só você sabe para saber decifrar o código. Se você anota sua chave privada offline no papel ou no metal, qualquer um que entrar na sua casa vai poder encontrar a chave e roubar suas criptomoedas, confiscar suas criptomoedas ilegalmente ou não, roubar suas criptomoedas. E o ideal também é saber de cabeça, de memória. Tem de memória e tem na codificação. São muitas chaves privadas, todas têm que estar codificadas no papel e você tem que ter um esquema que só você vai saber decodificar. Então tem que ser algo individual. Ah, mas se eu colocar aqui no banco de dados vai estar protegido. Se tiver uma vulnerabilidade, o LuxSum, que era a criptografia utilizada, a ferramenta utilizada para criptografar o pendrive, a parte persistente do Tails, tinha vulnerabilidades da qual você poderia ter uma senha de 1000 dígitos e o exploit que permitia explorar essa vulnerabilidade permitiu o acesso, mesmo com uma senha enorme e gigantesca. Tá aqui. Então hoje é o Lux 2 que o Tails tem. Então a forma mais segura é você manter as suas chaves privadas e seeds, ou sementes de criptomoedas, de carteiras de criptomoedas, armazenadas offline, no papel codificado onde só você sabe o código. E saber de cabeça a maioria, as principais, etc. Caso você perca os papéis ou os metais que você codificou e anotou, você tem de cabeça alguma coisa. Então tem que saber usar a memória também, né? Então nós temos esta situação. E daí eu tenho também a questão de arquivos, ou seja, eu posso pegar e há aqui um novo, vou colocar assim, arquivos. Daí não precisa nome de usuário, etc, nada disso. Eu posso fazer anotações aqui também, tá? Posso colocar dados, posso colocar textos aqui. Ah, eu tenho um texto aqui, tem uma lista de textos aqui, algumas anotações que eu quero anotar sobre isso, sobre aquilo, etc. Você pode colocar aqui que vai estar tudo criptografado também, certo? Daí aqui, ó, você tem em avançado para você criptografar arquivos, guardar arquivos criptograficamente criptografados neste banco de dados, aliás. Vem aqui em avançados, ó. Esses atributos extras eu não sei muito bem o que é. Eu nunca usei. Mas você tem aqui anexos. Você clica em adicionar e você vai lá na pasta que tem os arquivos que você deseja criptografar. Então, ó, eu tenho esse arquivo zip, esse arquivo ISO, que é um sistema operacional que eu criei e que é secreto, ninguém pode acessar. Então, eu tenho que criptografar essa imagem. Texto importante, texto criptografado, etc. Bom, anexei tudo aqui, ó. Anexei tudo aqui. E dou um OK. Pronto. Então tem anexos aqui, tem arquivos. Ou seja, eu quero baixar esses arquivos, eu venho aqui em avançado. E aqui tá os arquivos, eu posso abrir ele, eu posso salvar ele em qualquer lugar. Certo? Cuidado que quando você abre um arquivo criptografado, ele vai copiar para a pasta TMP, que é a pasta temporária. Então, essa brecha aqui você não vê na maioria dos vídeos. Então, por exemplo, texto.doc aqui, a gente vai abrir. Quando a gente abre, o que vai acontecer? Ó, ele abriu aqui dentro do /tmp, certo? /tmp é um diretório que fica lá vários arquivos, etc, tá? Temporariamente, etc. O que acontece? É um dado, uma partição, uma pasta, da qual os arquivos que estão ali estão sendo gravados ali. Eles são removidos depois, mas por ataque forense é possível recuperar esses arquivos.
Ah, mas o meu HD está criptografado. Meu HD está criptografado, então eu abri um arquivo criptografado no KeePass e as partições estão criptografadas aqui, como é o meu caso. Então a criptografia protege do ataque forense hacker, ou seja, quem pegar o meu HD não vai conseguir acessar a pasta TMP e fazer todo o trâmite de ataques forenses para pegar o arquivo que eu abri e gravei lá. O KeePass automaticamente gravou lá, na pasta /tmp. Só que é o seguinte, tem o caso do Lux. Caso realístico que a criptografia parou de funcionar. E tinha um exploit, tem ainda, que permite acessar o Tails trocou, etc. Hoje é o Lux 2, mas o Lux 1 está com vulnerabilidade. Então, seria possível, se tivesse criptografado com o Lux 1 aqui, ó, aqui está no Lux 2, ó. Se tivesse criptografado com o Lux 1, seria possível usar um exploit para quebrar essa criptografia e fazer a festa dentro de todos os arquivos que foram gravados no HD, SSD principalmente é pior ainda. E consequentemente seria possível recuperar esse arquivo por táticas, estratégias forenses para recuperação de arquivos e o seu dado sensível seria recuperado. Então isso é uma informação, quem está fazendo o vídeo do KeePass não fala. Então você comete esse erro e se ferra. E se tiver uma vulnerabilidade, por exemplo, para o Lux 2, se tiver uma vulnerabilidade para o Lux 2, como teve para o Lux 1, esse arquivo está gravado aqui. E dependendo do tempo, a análise forense pode recuperar esse arquivo. Se é um dado sensível, ele não deveria vir para cá. Ele deveria ser aberto em um ambiente mais estratégico. E lembrando que isso aqui é um SSD, então informações sensíveis nesse computador não vai ter. Porque só a criptografia protege ele. Então, para você abrir um arquivo e gravar um arquivo pesado, não dá para deixar 100% fail-safe na memória RAM. Você vai ter que usar um HD para depois conseguir apagar definitivamente os dados usando o método Zero Fill Unrandom Fill, que eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então são erros que o pessoal está cometendo e as informações sensíveis que estão criptografadas podem ser recuperadas. Elas podem ser recuperadas. Vamos ver como é que tá aqui, beleza. Então, erro fatal ao criptografar arquivos permitindo recuperação do arquivo desprotegido por ataque forense. Então, o primeiro arquivo, sempre desprotegido, mas resolve proteger com criptografia e apagar a versão desprotegida onde o HD nunca esteve criptografado. É possível recuperar a versão anterior por técnicas forenses. Então, eu estou aqui. Esse arquivo aqui eu estou em um HD que não, supondo ele está criptografado, mas supondo que ele é um SSD ou pendrive, SSD e pendrive não tem como apagar os dados. Tudo que você apaga fica lá e dá para recuperar. Se levar muito tempo, ficar muito tempo gravando e regravando por cima, daí pode ficar irrecuperável. Mas não se sabe também, não tem garantia disso. Então no SSD e em pendrive, tudo é recuperável. Tudo, absolutamente tudo. Então se você está com um SSD ou pendrive e até o HD mesmo desprotegido, sem criptografia, você criou um arquivo, criou aqui esse arquivo, colocou dados aqui dentro. E agora eu vou usar o KeePass e criptografar ele. Agora eu vou usar o PGP e criptografar ele. Daí depois que você criptografou, você vem aqui e apaga esse arquivo. Não adianta. Esse arquivo não é apagado. Ele é ilusoriamente apagado. Ele fica no HD ali. É difícil explicar, tem toda uma teoria por trás disso. Eu vou fazer vídeo sobre isso aí, para explicar os ataques forenses que são feitos. E
ele fica aqui. Então basta, daí depois mesmo que eu criptografe o HD, ou seja, eu vou lá no HD, criptografo e coloco a versão com criptografia dentro do meu HD. O texto importante.doc vai criptografado para o que pesa ou PGP, seja lá o que for, dentro de uma partição que foi criptografada, mas antes ele estava desprotegido numa partição desprotegida. Pela análise forense tem como voltar para a condição onde essa partição estava desprotegida e recuperar o arquivo. Certo? Então é um erro muito comum que muitas pessoas cometem. Ou seja, se você tem um arquivo criptografado pelo KeePass ou PGP, mas antes ele estava em um HD ou SSD e ele estava desprotegido e esse arquivo estava desprotegido, você é obrigado a pegar esse HD e usar técnicas de eliminação de dados, para zerar os dados mesmo, utilizando as técnicas Zero Fill e Unwinding Fill. Eu vou ensinar aqui também. Só que só funciona em HD. Se for SSD ou se for pendrive, não tem como remover. Só a criptografia para proteger. Mas você criou esse arquivo e colocou os dados lá com o pendrive ou SSD desprotegido. Então tem como voltar naquele tempo lá, naquela condição da partição desprotegida, arquivo desprotegido, e recuperar o arquivo e ler tudo. Mesmo você apagando, colocando por cima, formatando. Certo? Então, no caso de SSD e no caso de pendrive, tem que quebrar, tem que destruir o pendrive para destruir o dado. Tem que destruir. No caso de HD, o HDD, você usa o Zero Fill ou Unwinding Fill. E uma técnica usada Zero Fill e Unwinding Fill. Por isso que você tem que ter HDs para colocar dados, criar dados. Você não pode ficar usando só SSD e pendrive. Eles são melhores, o SSD principalmente, mas existe essa desvantagem. E é uma brecha que o conforto leva você a ficar exposto a esta brecha. Porque o SSD ele é muito melhor que o HD em rapidez, desempenho, sem dúvida. Mas você tem que ter a consciência. Eu uso o SSD para ter um sistema mais rápido. Mas eu estou consciente de que eu não posso gravar coisas sensíveis aqui dentro. E se eu vou gravar, tem que ter uma criptografia para proteger. E olhe lá, porque a gente tem o caso do Lux. Novamente aqui, realístico. Desenvolveram um exploit. Você poderia ter senha de 1000 dígitos aqui. E quebrariam e entrariam, acessaria todos os seus arquivos. Então você tem que apagar o dado, né, para garantir o seu... para impedir a coleta deste dado, por questão de segurança. Então, ó, a mitigação do caso 1. Todas as mídias que o arquivo desprotegido estava, tem que usar o Zero Fill e Unwinding Fill. Né? Então, supondo que o dado estava aqui nessa partição do HD ou do SSD. Aqui é um SSD, mas supondo que aqui fosse um HD. E vamos dizer que o arquivo desprotegido estava aqui, foi criado aqui, foi colocado dados dele ali, e depois foi criptografado. Certo? Mesmo que eu formate a partição e crie outra, a parte desprotegida tem a versão desprotegida aqui dentro. Vamos supor que essa aqui é a partição, né, barra dev barra SDA2. Supondo que o SDA2 fosse o SDX. Tá? Para eu não executar o comando Zero Fill aqui, senão vai arrebentar aqui o meu HD. Então eu vou entrar como sudo aqui, como administrador, com privilégio de root, e vou executar aqui os comandos. Então eu vou passar um Zero Fill, que é esse comando dd if igual a barra dev barra zero, ov igual a barra dev barra sdx. O sdx seria o SDA2 aqui.
Eu coloquei SDX ali exatamente para não dar problema. Tá? Depois eu vou usar o unrandom, depois o zero de novo e depois o unrandom. Então eu passo 2 vezes. Esse aqui é o método. Esse aqui é o padrão DOD 5220, que é um método para apagar dados definitivamente, só funciona em HD. Não adianta usar isso aqui em SSD e pendrive. Então a porcaria do seu celular usa SSD. O lixo do seu iPad, o lixo do seu iPhone usa SSD. Só a criptografia protege. Surgiu uma vulnerabilidade, igual aconteceu no Lux, vão quebrar seu celular e vão recuperar todos os dados. Certo? Então você tem que usar HD, mas qual celular usa HD hoje? Eu acho que não tem nenhum. A maioria usa SSD porque é mais confortável, tem mais desempenho, mas tem esta deficiência provada pelos fatos aqui. Tá certo? Então, primeiro ponto, você vai criar um arquivo, vai criar uma imagem de 300 GB de sistema operacional, ou vai criar um arquivo que tem 1 TB, vai para o HD, você vai lá para o HD, tem que ser HD, se for SSD e pendrive, mesmo criptografado, quando surgir uma vulnerabilidade vão quebrar e o ataque forense vai conseguir levantar, coletar a maioria dos dados. A chance gigante disso acontecer. E no HD você vai usar o Zero Fill, depois de criar o arquivo. Você vai criar o arquivo, vai criptografar o arquivo no HD e depois você passa para outro lugar. Esse HD, ele é 100% originalmente criptografado. Neste HD aqui, ele está desprotegido, mas eu posso usar o Zero Fill e o Unrandom Fill aqui dentro e apagar definitivamente os dados. Não é garantido, mas é viável com uma chance gigantesca de aniquilar, obliterar a análise forense, o ataque forense contra esse HD e recuperar os dados. Então você leva o seu HD para um técnico de informática arrumar, formatar, ele pode usar todas as técnicas forenses, ou se alguém subornar ele, podem, né, pegar esse HD e fazer análises ali e recuperar dados. Então você, antes de enviar um HD para um técnico de informática formatar, resolver para você, você tem que garantir que vai apagar todos os dados. E fazer um backup para um HD que fica na sua posse. Depois que o HD voltar do técnico de informática, ou de um técnico lá que vai arrumar alguma coisa para você, ele vai voltar e não vão conseguir ter recuperado os dados. Então são perigos. Você mexe com criptomoedas, etc. Colocou o computador para consertar. Certos elementos de certos governos que tem verde e amarelo na bandeira pode estar monitorando vocês e podem ir lá tentar subornar o cara da informática que vai arrumar o seu PC, etc. para tentar coletar dados sobre você. E podem, se eles coletarem uma chave privada, uma seed, que estava num TXT, eles simplesmente vão roubar suas criptomoedas. Eles vão saber a sua chave privada e vão poder roubar suas criptomoedas. Ou o próprio técnico de informática pode fazer isso. Você não pode confiar em ninguém. Tá bom? Então isso aqui são informações que o pessoal, né? Eu fiz vídeo do KeePass lá. Não adianta só fazer vídeo. Tem todas essas brechas aqui que tem que ser mitigadas. Beleza, então a gente tem aqui... Então, o /dev0, né, é um dispositivo especial no sistema Linux que fornece um fluxo contínuo de bytes contendo o valor zero, né, e é usado para operações que requerem a escrita de dados nulos ou de zeros, como procedimentos de apagamento seguros de dados em discos. Não funciona em SSD, não funciona em pendrive. Então no pendrive, no SSD, você não pode gravar coisas sensíveis ali. E se for gravar, você tem que usar criptografia e mesmo assim
Se a criptografia ficar vulnerável, infelizmente vão poder acessar os dados e coletar de volta os dados apagados. O Unrandom, né, é um dispositivo especial do sistema Linux que fornece um fluxo contínuo de bytes aleatórios, né? Ele é usado principalmente para operações que requerem dados aleatórios, como criptografia, geração de chaves criptográficas, inicialização segura de programas, etc. Tá? Então você usou o Unrandom, gravou esses dados aleatórios em cima do HD, depois gravou o zero por cima. Se você usou duas dessa aqui, você tem chance de aniquilar a análise forense. Se você usou umas 10, 20, melhor ainda. O ideal é 35. Passar 35 dessa aí. Mas vai demorar muito. E qual é o problema desse Zero Field Unrandom Field? É que vai demorar, sei lá, 6, 8 horas para dar uma passada. De 50 GB, 60 GB, é 5, 6 horas. Então, para você passar 35 vezes é uma semana. 2 vezes pode levar um dia inteiro. Se o HD for de 1 TB, pior ainda. Então, sabendo dessa questão do tempo que você leva para apagar dados, você tem que se organizar e se proteger, né, para fazer operações de apagar dados específicas sobre isso. E às vezes, em alguns casos, é melhor destruir o HD, né, se for um dado muito sensível, se forem muitos dados sensíveis ali, é melhor destruir o HD. Se for levar muito tempo para apagar. Se você precisar apagar urgentemente, etc., os dados. Bom, isso aí é mais para quem faz coisa errada, né? Quem vai cometer crime que vai ser interessado nisso, mas se você, sei lá, puxa vida, eu coloquei escrevi lá um monte de chave privada de criptomoedas, coloquei um monte de dados sensíveis, preciso apagar isso urgente. Daí você, às vezes, compensa, né, você destruir o HD, dependendo do caso, dependendo da gravidade do caso. Arquivo, agora o caso 2. Arquivo sempre desprotegido, mas resolve proteger com criptografia e apagar a versão desprotegida onde o pendrive ou SSD nunca esteve criptografado. Aqui não tem jeito. Por quê? SSD e pendrive tem como recuperar. Não adianta usar Zero Field e Unrandom Field. Vai recuperar e ponto final. Então, ó, o ideal para criptografar um arquivo: usar o que pesa no Tails em modo fail-safe 100% na memória RAM para criar e criptografar o arquivo. Depois passo para o HD, SSD, pendrive. Ou seja, eu estou aqui dentro do Tails. O Tails é fail-safe 100% na memória RAM. Então, novamente aqui. Eu abri esse arquivo aqui, escrevi aqui um monte de coisa, tal. Isso aqui não está salvo no HD, então não tem como recuperar, está na memória RAM. Tanto é que quando eu for desligar, ele pede para salvar, porque não está salvo. Ele está na memória RAM, aqui saiu da memória RAM. Então, quando você for criar um arquivo um arquivo de senhas, um arquivo de anotações, etc., mas são arquivos pequenos que tem, sei lá, 100 megas, 1 giga, acho que até 1 giga, 1 giga e meio, 100% na memória RAM. Se você tiver bastante memória RAM, dá. Se tiver uns 16, 30 gigas de memória RAM, acredito que dá para você colocar aí, criar arquivos de 2, 3 gigas. Eu nunca testei, etc. Mas, né, você tem que entender que arquivos de 300 gigas, 1 tera, 2 teras, 100% pela memória RAM, não vai dar, a menos que você tenha esse nível muito a mais de memória RAM disponível. Então, dentro do Tails, se não está no modo persistente, e daí você vai vir aqui, dentro da pasta Tor Browser, aqui, ó, Places, dentro dessa pasta aqui, ó, vou vir aqui em computador, para mostrar para vocês a lista de pastas que o Tails tem. Então, sem ser na pasta persistente, você vai lá navegar na pasta, essa pasta aqui, Tor Browser, que ela é uma pasta fail-safe. Certo? Ela é uma pasta fail-safe. E tudo no Tails é fail-safe, exceto
a partição persistente que você cria. Faça o curso de Tails lá no meu canal para você entender. Tudo que vai aqui dentro é fail-safe. Tudo que vai ali dentro é fail-safe. Então eu vou lá, cd tor browser, beleza? Então se eu crio aqui, né, anotações.txt, isso aqui é fail-safe. Daí eu criptografo, vou com o KeePass e criptografo isso aqui. Quando eu desligar o Tails, simplesmente não tem como recuperar, porque isso aqui foi criado 100% na memória RAM. Então se eu criar um ISO, se eu criar um zip de 1 tera, 2 teras, seja lá qual for o arquivo, ele vai ficar 100% na memória RAM. Só que daí tem que ter muita memória RAM também para aguentar. Esse é o problema. Então para arquivos pequenos, para quem tem 8, 16 GB de memória RAM, dá para fazer, mas quando é muitos teras, não dá. Daí você tem que usar HD, criar o arquivo, ele vai ficar desprotegido, terminou, criptografou, usa o Zero Fill na partição que você guardou no HD, criou no HD esse arquivo desprotegido. O Zero Fill e Unrandom Fill, aquela técnica ali de apagar os dados, definitivamente, para obliterar o trabalho do ataque forense. Certo? Então no Tails o ideal é fazer isso. Só que para arquivos gigantes de muitos teras não tem como. Porque é 100% da memória RAM, somente quantidade de arquivos pequenos é possibilitado neste caso. Certo? Então isso são erros gravíssimos no uso do KeePass e gerenciadores de senha e PGP para criptografar qualquer arquivo com PGP e também criptografar arquivos com KeePass, conforme eu mostrei. Então agora que você sabe, você pode se planejar para ter, saber usar esses dados corretamente. Nos tutoriais de KeePass não é falado nada disso. Então o pessoal está usando KeePass, gerenciador de senha, e está se ferrando. Se pegarem os seus computadores, seus HDs, fizerem uma investigação, vão coletar um monte de senha, vão coletar um monte de arquivo desprotegido. Olha aí que interessante esse vídeo aí. Bom, outro erro, tá? Usar extensões de banco de dados em navegadores não é seguro. Então você tem uma extensão do KeePass, tá? Olha lá, ó. KeePass XC Browser, tá? Então você tem essas extensões, não sei se só tem para Chrome, deve ter para Firefox também. Tá bom, ó, tem para o Microsoft Edge. Então o que vai acontecer? É o conforto. O pessoal quer conforto. Eu quero ter segurança, mas eu quero conforto, eu quero facilidade, eu quero agilidade. Infelizmente, para você ser anônimo na internet, para você ter segurança com seus dados na internet, é altamente desconfortável, é muito chato. Mas vale a pena porque você permanece seguro e invisível, ou pelo menos tende a ficar seguro usando essas táticas, tá bom? Ó, tá aqui, ó, para Chrome, né? Tá até na loja do Chrome, é baseado no KeePass, não é o KeePass oficial, mas é baseado no KeePass. Qualquer extensão de banco de dados de tudo, extensão de gerenciador de senhas, qualquer uma, não é só o KeePass. Não é só o KeePass, tá? Se um navegador for comprometido por malware ou por uma vulnerabilidade de segurança, isso poderia permitir que um atacante acesse ou manipule os dados dentro da extensão do KeePass ou de qualquer outro gerenciador de senha. Então você tem extensão de navegador, incluindo aquelas que se integram com gerenciadores de senha, podem conter vulnerabilidades. Então a gente tem o caso do LastPass. Aí, ó, você tem o tal do LastPass, que é uma extensão que é um gerenciador de senhas. E é um gerenciador aqui de senhas. Tem para Firefox, tem ali, ó, né? Beleza, a sua senha do seu e-mail vai ficar no navegador e vai ficar, além de estar no navegador, vai ficar
É só você clicar ali, é rapidinho, já coloca a senha ali automaticamente, já entra. É maravilhoso, rápido, fácil, etc. Em 2011, o LastPass sofreu um ataque onde dados criptografados, incluindo senhas mestras e outros dados de usuário, foram comprometidos. Em 2015, foi descoberto um problema de segurança que poderia permitir a um atacante obter informações sobre os sites visitados dos usuários. Questão de privacidade. Foi prontamente corrigida, mas ficou um tempo com essa vulnerabilidade e muita gente pode ter sido explorada. Então o problema é que a pessoa espera acontecer para tentar mitigar, você tem que se antecipar a isso. Em 2017, uma vulnerabilidade de segurança foi descoberta poderia permitir que um atacante recuperasse senhas armazenadas em um computador com LastPass instalado, né? Caso o usuário visitasse um site malicioso. Então é o seguinte, site malicioso, você pensar, é um site feito por um hacker. Só que é o seguinte, o meu site, assim como o site do Facebook, porque, por exemplo, essa vulnerabilidade que ocorreu aqui no KeePass, de 2017. Visitou o site malicioso, o atacante pode recuperar assim as armazenadas no computador, etc. Pode fazer uma execução arbitrária de código remoto, né, que fala, e dá para acessar o computador e hackear o computador, ganhar privilégios, etc. A partir do navegador. RCE, né, RCE, Remote Code Execution. E o que acontece? Colocamos um código malicioso no site, esse site será malicioso e vai hackear o navegador, que vai hackear o computador. No meu site, se você visita, eu posso colocar um script aqui, ou seja, para o IP específico, quando esse IP visitar o meu site, ele vai ser direcionado para qualquer página que ele clicar, vai ser colocado lá um JavaScript malicioso para hackear o navegador dele que está vulnerável, que eu sei que tem o LastPass. Caso ele tenha o LastPass, ele vai ser hackeado. Se eu quiser fazer isso no meu site, eu faço e hackeio você. Não tem nada no meu site, você pode ver o código aqui, etc. Só que, por exemplo, sites e redes sociais, não vou falar o nome aqui. Se uma corte, uma corte de qualquer lugar do mundo obrigar uma certa rede social dentro do site dele para um específico IP, onde esse IP acessar, logar, é para criar na rede social uma página especial para esse IP, para esse usuário, para que execute o código malicioso. Então, em operações a nível militar, nível de espionagem, etc., isso pode ser feito por alguns países. Então, infelizmente, quando nós usamos as redes sociais, certas redes sociais podem estar trabalhando para governos, e se eles quiserem, eles podem estar fazendo isso de propósito nos sites para certos usuários, para hackear certos usuários. Entendeu? Então, você está usando o Facebook, você está usando o seu Gmail, se colocarem uma arma na cabeça do CEO dessas empresas, eles vão ser obrigados a fazer isso aqui. Tá? Porque se eles não fizerem, eles serão presos. Certo? Então, qualquer site que você visita, infelizmente, eles podem trojanizar especificamente para um usuário específico, utilizando esse tipo de tática que já envolve ali envolvimento de governos, algo mais grave, né? Só que o próprio dono do site ele pode ser malicioso. Se eu for mal, eu posso colocar um código aqui para um específico IP, se eu sei o seu IP. Eu quero hackear você e sei que você usa o LastPass. Ou, por exemplo, várias extensões têm vulnerabilidades. Eu coloco para um certo IP todo tipo de ataque no meu site quando um certo IP entrar, para rodar vários tipos de ataques pelo meu site, para todo tipo de extensão que tem vulnerabilidade que eu sei, que é público e que não é público, mas eu sei porque eu tenho contato, porque eu tenho privilégios, etc. Entendeu? Então, esse é o nível de perigo quando você usa extensões. Quando você usa navegador, já é um perigo, porque se estiver vulnerável e algum site sabe, ou algum governo sabe, eles podem estar
trojanizando alguns sites por meio de imposição, né? É difícil isso acontecer? É teórico, tá? É teórico, é especulação. Eu nunca ouvi notícia sobre isso, mas eu acredito que é muito provável que isso aconteça muito. É uma forma fácil de governos hackearem a gente, hackear você, etc. Mas é tudo especulação aqui, não tenho provas de nada, etc. É tudo teoria, né? Em 2019, em setembro de 2019, né, o LastPass divulgou uma vulnerabilidade que poderia permitir a execução de código malicioso no computador de um usuário através de extensão para navegadores. Então, meu amigo, coloque a extensão do seu navegador aí para você acessar e-mail, rede social, MetaMask, né? É mais fácil, a extensão está lá instalada, é mais fácil. Não. Para você usar você usar a extensão correta, para você acessar senhas por navegador ou remotamente de qualquer forma, tem que entrar no site, eu tenho que ter o KeePass. Tem que ter o KeePass fora do navegador. Então eu venho aqui no link, acesso o e-mail, acesso a rede social, etc. Tudo fora do navegador. O ideal é estar rodando o navegador em sandbox. Para quê? Para enjaular o navegador, caso ele seja hackeado pelo site que você for, até sites confiáveis de redes sociais que você frequenta, podem estar trojanizados por aparelhamento de governos para certos usuários. Para hackear certos usuários, teoricamente, ou o site mesmo, ou o dono do site pode fazer isso com certos usuários, porque ele é mau, ele se torna mau, etc. Se ele quiser. Como eu mostrei no exemplo ali do meu site, outros sites também podem fazer a mesma coisa. Então você enjaula o navegador com um sandboxing, né, usando o método de sandbox ou containers, ou máquinas virtuais, né, VirtualBox, como tem aqui no caso do Tails. Dá trabalho, né, aqui o Tails está enjaulado. Então, se um navegador que eu estou usando se o Tor Browser aqui foi hackeado, ele vai ficar enjaulado aqui dentro, ele não vai conseguir sair da máquina virtual, porque é uma sandboxing naturalmente quando você usa uma máquina virtual. É possível sair daqui para o computador? Mas é muito difícil. Não é impossível, né? Mas é difícil. Então vou vir aqui, digitar o usuário, ou seja, vou copiar de lá, tal, etc. Vou copiar a senha, tudo fora do navegador. Então, navegador, no caso de máquina virtual, teria que visualizar a senha. Peraí. Tem que visualizar a senha aqui. E na máquina virtual ou em outro navegador em sandbox, na máquina virtual teria que digitar essa senha visualizando aqui. Certo? Porque não dá para colar daqui para cá. A não ser que eu copie um arquivo e copie para cá, mas vai ficar vulnerável. E daí eu acesso aqui, etc. No caso de usar 2FA, tem que estar fora da máquina, ou seja, o 2FA ele tem que estar num dispositivo fora da máquina e online. Nunca eu posso instalar os códigos 2FAs para rodar dentro da própria máquina que eu vou acessar o meu e-mail. Então o 2FA tem que estar fora. Isso é uma prática obrigatória de segurança, que tem gente que instala o 2FA na própria máquina. Isso é um grande risco. Então, com essas medidas, você consegue usar o gerenciador de senhas com segurança. Nunca use extensões por conta daquele caso ali, dos casos ali que eu mostrei para vocês, que extensões é muito perigoso. Se estiver offline vulnerável, será possível o acesso por ataque físico. Né? Se está fora do navegador,
terá que escalar privilégios. Se está, né? Perdão, aqui é online, tá? Ou seja, por ataque remoto nesse caso, você está online e vulnerável, o KeePass está online no navegador e vulnerável, como o caso do LastPass nesses casos aqui que eu mostrei, então tem como, por ataque remoto, por um script que foi colocado na página de propósito, governos mandando donos de redes sociais para um certo IP colocar código ali para hackear o navegador dele, tentar escalar privilégio, etc., desanonimizar a pessoa, etc., será possível o acesso remoto se tiver a extensão lá. Se estiver offline, né, está fora do navegador, terá que escalar privilégios até alcançar o programa do KeePass fora do navegador. Para ver senhas e para ver outros arquivos que estão ali criptografados, etc., e outros arquivos do computador. É melhor usar fora do navegador no mínimo. E o ideal é usar, né, 100% offline, porque se mesmo assim o seu computador for hackeado, todo o seu banco de dados está offline em outro dispositivo que fica sempre offline e as senhas ficam armazenadas ali. Só que daí você não vai poder ficar com esse conforto de copiar aqui, né, a senha, copiar os dados aqui, a senha, etc. Você vai ter que visualizar isso aqui e digitar manualmente no computador que está online, se conectando, entrando com a senha, etc. Só que é mais difícil, isso é para casos mais sensíveis. Mas o ideal para usar o gerenciador do banco de dados é esse. Daí você protege a maioria das suas senhas e arquivos criptografados dentro dele, caso o seu sistema ele seja hackeado, tá bom? Então é isso, pessoal. Com relação ao KeePass, o uso de gerenciador de senhas, ele é seguro? Extensão, eu provei aqui que é suicídio usar extensão para gerenciar senhas. É doideira, não use. É seguro se você não cometer os erros. Se você cometeu esses erros por ataque forense, por ataque físico, vão coletar os seus dados e vão saber tudo que você fez e criptografou errado. E criptografou tudo errado. É quando você cometeu esses erros que eu falei para você, tá bom? Então, pessoal, no nosso site, para o pessoal que é da cibersegurança, entrando aqui em comprar, tem vários cursos aí para a parte de mercado financeiro. Eu também sou especialista na parte de especulação, mercado financeiro, investimentos, multimercado, criptomoedas, ações, forex. Eu tenho 17 anos de mercado, então sou especializado nisso, em vários cursos aqui. Para a parte de cibersegurança, você tem, no momento, esse curso aqui está pronto, os outros vai demorar um pouco. Tem muita pesquisa para fazer e soluções para encontrar. E esse curso aqui, como ser anônimo na internet com navegação secreta, e-mails, chats, criptografia e perfis fantasmas. E como ser anônimo e invisível na compra e venda de criptomoedas em exchange sem KYC. Serve tanto para quem quer mexer com criptomoedas, como para quem busca anonimidade avançada na internet. Então você pode usar essas técnicas para buscar anonimidade absolutamente no que você quiser. Tá certo? E vai ter mais horas, vai ter atualizações aí no curso. Então você pode estar comprando e quando chegar as atualizações você vai receber de graça tudo. O destaque para esse curso aqui está aqui nos tópicos. Você pode pausar aqui e dar uma lida nos tópicos, tá? E visite a nossa página aqui também para saber quando os outros cursos ficarem prontos. Tem muito curso avançadíssimo, tem alguns temas que nem tem aqui, estão secretos ainda. Mas tem muita coisa sinistra aqui da parte de cibersegurança e estão sendo desenvolvidas e criadas e vai ajudar muita gente, tá bom? Vou ficar por aqui, pessoal. Indiquem o canal, curtam o vídeo, compartilhem e ajudem no crescimento do canal. Vou ficar por aqui. Obrigado a todos. Até mais.